Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Isabel e o assunto de hoje vai ser o quê? Produção de texto, dando sequência às nossas últimas aulas que nós estávamos falando sobre o texto jornalístico. Então a nossa produção de hoje vai ser do quê? Notícia, informação sobre o dia a dia. Então vamos lá pessoal, começando, olha só, nós temos aqui uma imagem. Nessa imagem a gente observa o quê? Nós temos uma menina e um menino, e ele está presenteando ela, mas ele presenteia ela com o quê? Uma pilha de livros e uma pilha de jornais. E olha a carinha dela, ela está em dúvida, né? Ela não sabe se ela quer o livro ou se ela quer o jornal. Então, é uma questão assim, que a pessoa que quando ela gosta de ler, geralmente ela tem dúvida sobre o que ela quer ver primeiro. Então, nesse caso aqui, a menina está em dúvida se ela aceita os livros ou se ela aceita os jornais. Então, vamos lá. Notícia e informação sobre o dia a dia. Em várias das aulas anteriores de produção de textos, tratamos das narrativas ficcionais, que são as inventadas. Agora, passaremos a um gênero que, como aqueles, também apresenta fatos ocorridos em determinado tempo e lugar. Só que aqui é a notícia, e notícia não pode ser inventada. A notícia é um texto jornalístico e se distingue daquelas narrativas em um aspecto que é fundamental. Não revela fatos inventados, mas fatos reais que aconteceram de verdade. Então, olha aí, de que maneira essas notícias são propagadas, né? Elas podem ser divulgadas em um jornal impresso, que nós temos ali aquela página de jornal. Ela pode ser divulgada num jornal falado, olha lá, ó, da TV. Ela pode ser divulgada na internet, que pode ser vista através dos computadores, aplicativos de notícias nos celulares, então pode ser falada em rádio. Então a gente tem aí algumas maneiras, algumas formas de propagar essa notícia, que vocês já têm conhecimento. Como eu disse na aula passada, o jornal impresso hoje já não se tem tantas pessoas que leem como antigamente. Por quê? Porque nós temos outros meios de comunicação, às vezes mais fácil, como a internet. Os jovens, né, adoram estarem sempre conectados. Mas ainda assim, muitas pessoas ainda gostam de ler um jornal impresso. Então temos lá o jornal Estado de Minas, é um jornal impresso. Características importantes para se escrever uma notícia. Vamos lá. Relata os fatos reais. O que aconteceu, com quem aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu e por que aconteceu. Os fatos relatados são sempre atuais ou recentes. A gente já falou sobre isso. Ninguém gosta de notícia que já passou faz tempo, né? É escrita em linguagem simples e direta, mas adequada ao padrão culto. Apesar de ser uma linguagem simples, não vamos usar aí numa notícia gírias, palavras muito coloquiais. As informações são apresentadas de forma objetiva e organizadas em duas partes. Que partes são estas? O lead, que é o resumo, que geralmente ele é colocado lá no primeiro ou até o segundo parágrafo. Ele vai dar ali uma resumidinha do que vem depois. E o corpo do texto, que amplia as informações do lead, que são aquele 2 ou primeiro parágrafo. Qual é o sentido da palavra notícia nas frases abaixo? Gente, vamos aqui dar uma analisada, porque dependendo do contexto em que essa palavra se encontrar, ela pode ter significados diferentes. Então vamos dar uma analisadinha aqui, ó. Nesta frase, você tem notícia daquele colega que se mudou? Então a palavra que está grifadinha ali, ó, notícia, que sentido ela vai ter nesta frase? Ela tem o sentido de conhecimento sobre o paradeiro de alguém. Então aqui não é a notícia que é aquela relatada lá nos jornais, tá? Que é só saber se alguém tem o conhecimento do paradeiro de uma determinada pessoa. Alguma notícia sobre o uso de sacolas plásticas em nossa cidade? Aqui observem, ó, que já é diferente da anterior. Aqui quer dizer o quê? Novidade, informação sobre um acontecimento novo ou sobre mudanças recentes. Puxa vida, este jornal finalmente publicou uma
boa notícia. E aqui nós chegamos aonde a gente quer chegar, que é sobre o texto jornalístico informativo, né? Então, nesse caso aqui, a palavra notícia significa o quê? Texto informativo. Nesse caso, ele vai ser encontrado em jornais, revistas e também na internet. Observaram então, gente, que dependendo do contexto, a palavra notícia vai ter aí diferentes interpretações. Então, vamos lá. As notícias jornalísticas podem ser escritas e faladas. Aqui também a gente já discutiu. As escritas são divulgadas em jornais, revistas ou sites noticiosos. Já as notícias faladas são veiculadas pelo rádio, pela televisão ou por alguns canais de internet também. Atualmente, porém, muitos jornais impressos têm também as suas versões digitais. Então, gente, é aquela questão, eu falei, jornal impresso ainda se lê bastante. Mas como a gente vai observando a evolução das coisas, os donos dessas empresas de jornais, eles já vão olhando lá para frente também. Então, além deles terem o jornal impresso, eles também têm o quê? As versões digitais. E eles colocam lá as propagandas. Ó, se você quiser, você não precisa ler o jornal impresso. Você baixa lá o aplicativo e tem as notícias no seu celular. Então, aqui do ladinho nós temos a imagem de uma propaganda que fala a respeito disso. Ó, baixa o aplicativo do blog O Povo com a notícia em seu celular, para facilitar a vida da gente, né? Então, vamos lá. É importante saber, no entanto, que toda notícia é primeiramente escrita. Então, gente, mesmo que ela seja uma notícia que vai ser falada, antes dela ser falada, primeiro ela precisou ser escrita. Mesmo as que são depois divulgadas oralmente, certo? Então, não se esqueçam disso, é sempre necessário escrever primeiro. Então, nós vamos para a nossa prática escrita. O que a gente vai fazer, então, com esse assunto? Olha só, nem toda notícia interessa a todas as pessoas. Por isso, a maioria desses textos são produzidos tendo em vista determinado público-alvo. Ah, professora, mas o que significa isso? Público-alvo? Vamos lá entender então um pouquinho mais. Então, o público-alvo é o segmento da sociedade ou grupo de pessoas que tem determinadas características em comum, ou seja, parecidas, né? Pode ser idade, sexo, profissão, entre outras coisas. A quem se dirige um determinado produto, serviço, mensagem. No jornalismo, esse público-alvo é o segmento da sociedade que se pretende ter como leitor. Se o assunto não interessa ao leitor, dificilmente ele lerá algo além do título da notícia. Isso quer dizer o quê? Ele vai ver o título, já vê que não interessa para ele, não vai dar sequência na leitura. Por isso que sempre é destinado a um público-alvo, que tenham as mesmas características, né? Como eu falei lá, coisas incomuns. Nesta aula, você e seus colegas, cada um na sua casa, né, gente? Por causa dessa problemática toda que nós estamos no momento, produzirão notícias para o jornal da sua série. O público-alvo deste jornal será a sua própria turma, mas, para que você planeje melhor o texto, siga as orientações sobre o suporte em que as notícias serão divulgadas. Então, vamos lá. No planejamento, no primeiro passo, o que você tem que analisar aí? A definição dos suportes. Quer dizer o quê? A sua notícia vai ser escrita para ser publicada em que local? Num jornal impresso, num aplicativo de celular, pelo rádio, na TV? Qual suporte você vai utilizar? Depois, definição da pauta. A pauta é o roteiro, né? Você tem que ir lá ver sobre o que você vai falar. Então, para preparar a pauta, deve-se considerar os assuntos que são do interesse do público-alvo, no caso, os seus colegas de classe. As notícias de um jornal destinado à sua classe, portanto, podem tratar de assuntos internos, que pode ser a programação de eventos esportivos, culturais ou cívicos da escola, programação das provas, notícias sobre professores, etc. E também pode ser externos, que são as notícias da cidade, a respeito do trânsito, festas, problemas, notícias de seu estado, né, onde você mora, ou do país, fatos políticos, econômicos, sociais, culturais, esportivos e muitos outros. Mas você precisa verificar o seguinte: a sua notícia está organizada em pelo menos 2 parágrafos, que são o lead
e o desenvolvimento? Lembra, o lead é um resuminho que você já faz ali no primeiro e no segundo parágrafo e depois você passa para o corpo do texto. Aí o desenvolvimento desse resuminho a gente chama de corpo do texto. Então, precisa observar se vai ter pelo menos 2 parágrafos, o primeiro para o lead e o segundo para o desenvolvimento dessa notícia. O lead contém as informações básicas, né? O que, quem, quando, onde, por quê. Necessárias para o leitor compreender bem o fato noticiado. Então, você precisa verificar se na sua notícia já tem tudo isso daí. Precisa também saber se o desenvolvimento apresenta detalhes que enriquecem a informação do lead. Porque não adianta você repetir o que você falou lá no comecinho, se não acrescentar detalhes maiores, né? Verificar se o texto foi escrito em terceira pessoa, né? Terceira pessoa, gente, de quem se fala alguma coisa. A linguagem é clara e direta, ou seja, se as frases estão construídas assim. Primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o restante, né, que é o complemento. O emprego das vírgulas e dos pontos está correto e adequado, precisa olhar bem isso daí também, que é aquilo que eu falei. Se você não usa a pontuação corretamente, você pode dar outra interpretação para o seu texto. As palavras do texto estão corretamente grafadas, incluindo o nome de pessoas, é muito importante isso, instituições, entre outros. O título é curto e resume de forma clara o assunto principal da notícia. Nós também falamos lá no início. O título ele precisa ser enxuto, conciso, não é? Depois é que você vai se aprofundar no assunto. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Produzam os seus textos, verificando todas essas informações, se estão certinhas. Passe a limpo, revise direitinho, mande para o nosso professor, que ele está lá esperando você, e louco para ler a sua notícia. E é isso aí, gente. Até a próxima aula e bons estudos para todos.